Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na saga dramática dos reis de Judá. Pense nisso como uma verdadeira montanha-russa de poder, de fé e, no fim das contas, do destino de toda uma nação. Sabe, essa crônica antiga dos reis de Judá, ela nos dá uma resposta bem poderosa e que se repete várias vezes para essa pergunta. Através da ascensão e da queda desses líderes, um padrão muito claro começa a aparecer com lições que, olha, ecoam até hoje. Então, vamos começar. A nossa história não começa com paz e estabilidade, não. Ela começa com um vácuo de poder violento e uma rainha que estava determinada a tomar o trono, mesmo que para isso ela tivesse que eliminar a sua própria família. É o seguinte, depois de só um ano no trono, o rei Acasias é morto. E a mãe dele, Atalia, em vez de lamentar, ela vê ali uma oportunidade. Ela simplesmente dá um golpe sangrento para governar Judá, mandando matar toda a linhagem real, todos os seus netos. Só que o que a rainha não sabia é que um herdeiro sobreviveu. O príncipe Joás, que era só um bebê, foi resgatado pela tia dele, Jeózeba, que era esposa do sumo sacerdote. Ele ficou escondido dentro do templo por 6 longos anos, enquanto a usurpadora Atalia reinava. Então, o sumo sacerdote Joiada arma um plano brilhante, super audacioso. Ele, em segredo, junta o apoio dos militares e dos levitas. E na hora certa ele apresenta o jovem Joás para o povo e o coroa rei. Quando Atalia ouve os gritos de "Viva o rei!" e vê o que está acontecendo, ela se desespera e grita traição, mas já era tarde demais. Ela foi pega e executada e o reinado de terror dela finalmente acabou. Com o reino restaurado, um padrão muito claro e bem dramático começa a surgir. A história de Judá, a partir daqui, vira uma verdadeira gangorra, sabe? Um sobe e desce constante entre a fidelidade e o fracasso dos seus reis. E o ponto central é esse aqui, ó. O destino da nação estava diretamente ligado às escolhas morais do seu líder. Não tinha meio termo. Quando o rei era fiel, a nação prosperava. Quando ele se desviava, o desastre vinha logo em seguida. E esse padrão se desenrolava em 2 cenários completamente diferentes. De um lado, reis que restauravam o templo, uniam o povo, e o resultado era paz, prosperidade. Do outro lado, reis que abandonavam a fé, levavam o povo para a idolatria e, como consequência, o que vinha era invasão e derrota. Essas palavras são assustadoras e marcam uma virada muito trágica. O rei Joás, aquele mesmo que foi salvo no templo e começou tão bem, depois que seu mentor Joiada morreu, ele se corrompeu. E chegou ao ponto de mandar matar o filho do homem que salvou a sua vida, o profeta Zacarias. As últimas palavras do Zacarias foram uma profecia que se cumpriu rapidinho, com a invasão da Síria e o assassinato do próprio Joás. E de forma parecida, olha só, o sucesso incrível do rei Uzias virou orgulho. Ele ficou tão poderoso, mas tão poderoso, que se achou acima da lei de Deus e tentou fazer o trabalho dos sacerdotes no templo. Por causa dessa arrogância toda, ele foi atingido por lepra na mesma hora. E foi forçado a viver o resto da vida isolado. Uma queda chocante para um rei que tinha tido tanto sucesso. Mas no meio desse ciclo todo de fracasso, 2 reis se destacam. São os pontos altos da nossa montanha-russa. Eles não só frearam a queda, mas lideraram a nação numa renovação espiritual impressionante, mostrando como a liderança certa podia, sim, mudar tudo. O rei Ezequias não perdeu tempo. Assim que assumiu, ele reabriu e purificou o templo que o pai dele tinha fechado. Ele reconsagrou os sacerdotes e os levitas e aí convocou a nação inteira para celebrar a Páscoa, a festa que comemora a libertação do povo, unindo todo mundo de novo na adoração. E só para se ter uma ideia do tamanho dessa renovação, a dedicação do templo teve 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros como sacrifício. A escala da adoração que renasceu com Ezequias mostrou um compromisso muito profundo de voltar para Deus depois de anos de abandono. Aí, gerações se passam, e durante o reinado de outro grande reformador, o rei Josias, uns trabalhadores que estavam consertando o templo fazem uma descoberta que vai abalar o reino até a sua base. Eles acham o livro da lei, que estava perdido e esquecido há décadas. A reação de Josias foi imediata e muito forte. Quando ele ouviu as palavras da lei, ele se deu conta do quão longe a nação tinha se afastado dos mandamentos de Deus. Ele não tentou dar desculpas. A reação dele foi de luto profundo e arrependimento, rasgando as próprias roupas como um sinal de angústia.
Os dois reis focaram suas reformas na Páscoa, mas a celebração de Josias foi de uma escala e fidelidade nunca antes vistas. O texto bíblico diz que nenhuma Páscoa como aquela tinha sido celebrada desde os dias do profeta Samuel, mais de 400 anos antes. Isso mostra a profundidade do compromisso dele em seguir a lei que tinha acabado de ser redescoberta. Mas apesar desses pontos altos incríveis, a montanha-russa estava indo para sua descida final, e uma descida rápida. O reinado do rei Manassés, que era filho do bom Ezequias, foi tão perverso que se diz que ele selou o destino de Judá. Ele enraizou o mal de uma forma tão profunda que nem as boas reformas de Josias mais tarde conseguiram reverter o estrago por completo. Depois da morte do bom rei Josias, o reino mergulhou no caos. Pressionado pelo Império Babilônico, que crescia cada vez mais, Judá passou por 4 reis fracos e infiéis, um atrás do outro. A liderança virou uma porta giratória de desastres. O fim da história foi selado pela teimosia. O povo e seus líderes simplesmente rejeitaram todos os avisos. Eles zombaram dos profetas que foram enviados para alertá-los, e com isso empurraram a nação para um ponto onde não tinha mais volta. Como diz o texto, não houve mais remédio. E a consequência inevitável dessa longa queda foi a destruição total da nação e da sua capital, Jerusalém, pelas mãos do exército da Babilônia, liderado por Nabucodonosor. O exército babilônico não deixou pedra sobre pedra. Eles destruíram sistematicamente todos os símbolos da identidade de Judá. O magnífico templo de Salomão foi queimado, os muros da cidade foram derrubados e os sobreviventes foram levados como escravos para a Babilônia. E assim, por 70 anos, a nação de Judá deixou de existir. A terra ficou desolada, e o seu povo viveu como prisioneiro numa terra estrangeira, exatamente como o profeta Jeremias tinha avisado que aconteceria. E então, quando tudo, mas tudo mesmo parecia perdido, a história dá uma virada surpreendente. Décadas depois, o Império Persa conquista a Babilônia, e o seu rei Ciro emite um decreto chocante. O povo judeu estava livre para voltar para sua terra e reconstruir o seu templo. A esperança renasceu, literalmente, das cinzas. Essa épica saga dos reis de Judá nos faz pensar: o futuro nunca está totalmente escrito em pedra. Ele é moldado, o tempo todo, pelas decisões dos líderes e do povo. É um lembrete muito forte de que as escolhas importam, e as suas consequências, sejam elas boas ou ruins, uma hora ou outra, sempre chegam.